Olá, sexto ano, tudo bem? Vamos dar início à nossa aula de revisão do capítulo 1 da disciplina de História. Nesse capítulo, nós já vimos definições, conceitos sobre tempo, história, calendário, a cronologia, né? A classificação do estudo da história. Falamos sobre arqueologia. Vimos também os primeiros hominídeos, falamos mais detalhadamente sobre os períodos históricos. Então, agora, nós vamos fazer uma revisão e vamos fazer uma análise sobre o tempo e a história, né? Já conversamos e falamos o tempo, uma criação, uma invenção do homem, né? E o homem acaba por se tornar escravo do tempo, do próprio tempo que fora criado por ele. Então, temos assim, como definição para a história é uma ciência que ela estuda a vida dos seres humanos, desde o passado mais antigo até os dias atuais, né? Justamente através dessa pesquisa e desse estudo que nós vamos entender como a humanidade vivia em tempos mais remotos, né? E isso vai ajudar o homem a entender os dias atuais, o presente, o momento do agora, e evitar que se cometa erros que foram cometidos anteriormente. E como que é feita essa pesquisa, né? Essa pesquisa ela é feita através de análise de documentos antigos, e esses documentos que são provas materiais, podem ser livros, podem ser cartas, podem ser objetos, fragmentos, né, de louças, esculturas, ferramentas, enfim, há uma gama de fontes que são utilizadas para que possa se formar um quebra-cabeça, literalmente, né? Quando pensamos em história, vemos que todos nós possuímos uma história, né? A história das nossas vidas. E hoje é muito mais fácil, porque nós temos os aparelhos de celular, câmeras fotográficas de alta resolução, né? E as pessoas compartilham todas essas suas histórias, até mesmo nas redes sociais, né? Passando então para o calendário. O calendário é um sistema de contagem desse tempo que o próprio homem criou, né? Inicialmente, os seres humanos se localizavam através da percepção dos ciclos lunares, né? Da observação como contagem do tempo, e foram idealizados diversos calendários, né? O calendário adotado aqui no mundo ocidental é o calendário cristão, que possui de 365 a 366 dias, né? Quando nós temos o ano bissexto, e nós temos a classificação dos fatos que foram ocorridos antes de Cristo e depois de Cristo. A partir dessa contagem de tempo, né, nós temos aí os períodos classificados, 10 anos em décadas, 100 anos em século, e vai se classificando o tempo. E aí a gente vai esbarrar na cronologia, né, que é o estudo da história, e como a história ela é contínua, é como se fosse um grande espiral, né? Nós vamos dividi-las em fases. Então, nós temos a pré-história, a Idade Antiga, a Idade Média, a Idade Moderna, a Idade Contemporânea. Cada uma dessas fases marcadas pelo início de algum fato relevante que determina o início daquele novo período. E isso está bem discriminado na apostila de vocês na página 2. Ainda nessa preocupação com a contagem
do tempo, né, e com o que outrora tenha ocorrido, nós vamos ter o estudo dos vestígios das civilizações antigas, e a arqueologia é uma ciência que se preocupa muito com isso, né, e tem como seu objetivo entender a cultura e os costumes dos povos, não é? Então, como um grande exemplo, a gente tem no estudo da arqueologia, foi a descoberta da cidade de Pompeia, na Itália, que fora soterrada pelas cinzas e lavas que ocorreram da erupção do Vesúvio, um vulcão, e que ficou oculta por muitos e muitos e muitos anos, né? E foi justamente a partir do trabalho dos arqueólogos, de escavações, que se foi possível ter informações sobre a vida das pessoas, os hábitos, os costumes, né? E dos objetos, que muitos foram encontrados e que ainda estavam preservados. A gente tem também os primeiros hominídeos, né? Que foram a família dos primatas, né? E alguns pesquisadores acreditam que o homem apareceu há cerca de 5 milhões de anos na África. A Idade da Pedra Lascada, né, que também é conhecida como período paleolítico, nela vai se ter, através desses vestígios estudados, né, a comprovação do aparecimento dos primeiros homens nessa fase, né? Nesse período os homens caçavam, coletavam frutas, grãos, raízes, né? E posteriormente ele vai evoluindo. As pesquisas arqueológicas aqui no Piauí, aqui no Brasil, né, eles concluíram que os homens pré-históricos que habitavam no Brasil há pelo menos cerca de 50 mil anos. Né? Nós temos o sítio de Lagoa Santa, em Minas Gerais, onde fora descoberto um crânio de uma mulher que provavelmente, através dos cálculos, né, tenha vivido há cerca de 15 mil anos, com as características semelhantes aos nativos da Austrália, ou seja, os aborígenes. Se acredita também que grupos humanos vieram também da Ásia. E, enfim, então a evolução ela vai ocorrendo do homem, né? Então nós vamos passar pelos australopitecos, pelo Homo habilis, pelo Homo erectus, pelo o Homo neanderthalis e também pelo Homo sapiens, que é o homem que sabe, né? Essas questões estão na nossa página 4 da apostila. Então, eu sugiro a vocês que façam uma revisão de leitura nesse capítulo 1, para que vocês possam fixar melhor o conteúdo desse capítulo, tá bom? Uma ótima leitura e um ótimo estudo para vocês.